Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 28 de março de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, também sessão Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença da colega advogada, doutora Laísa, que sustentará oralmente suas ações recursais. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara do dia de hoje. Informo sempre que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT e no YouTube. Solicito, como sempre, brevidade, objetividade, seja na defesa oral, seja na leitura de votos. E atendendo aqui a ordem de sustentação oral, a única da pauta, vamos iniciar pelo auto de infração 447-687, Santa Helena Indústria de Alimentos, relatoria Dr. Rafael Zulli, haverá sustentação oral pela doutora Laísa. Então, eu passo a palavra ao Dr. Zulli para que possa contextualizar a acusação. Fique à vontade, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, ilustre advogada presente. Esse processo é relativamente simples, é crédito de imposto. Tá? Perdão. Contribuinte a se identificar enquadrado no regime periódico de apuração creditou-se indevidamente do ICMS no período de janeiro de 18 a fevereiro de 19. Isso é importante por causa da Selic, tá? Que é a súmula reformada 10. Por meio do lançamento do livro de apuração de ICMS, valores a título de crédito outorgado com base no decreto 51.598/2007, com base nos valores lançados para o período, notificou-se o contribuinte a apresentar as memórias de cálculo que embasam os lançamentos. Em virtude das operações de cálculos apresentados, verificou-se a presença de operações de saída de outro estabelecimento nos cálculos. Sendo assim, a incluir as operações de outro estabelecimento, os valores calculados se mostram equivocados, infração comprovada pelas cópias dos documentos juntados e com detalhamento de situação dos cálculos. O item 2, contribuinte a se identificar e enquadrar no regime periódico de apuração, período também, mês de janeiro de 18 a fevereiro de 19, por meio de lançamento de registro de apuração, valores a título de crédito outorgado, com base no mesmo decreto, diz, com base nos valores lançados para o período, notificou o contribuinte a apresentar as memórias de cálculos, lançamento em virtude de operações de cálculos aplicados, verificou a presença de produtos tipo paçoca de amendoim, a grande discussão é a paçoca de amendoim, né? Comum com açúcar, considerados como classificados equivocadamente na NCM 2007/99, sendo assim, ao incluir as operações dos valores calculados, se mostram equivocados em infração comprovada pelos documentos anexos. Tá? O item 3, contribuinte acima identificado também enquadra no regime periódico de apuração, né? No mesmo período, perfeito, por meio de lançamento do livro de apuração, valores a título de, deixa eu abaixar aqui, crédito outorgado com base no mesmo decreto, com base nos valores lançados para o período, notificou-se o contribuinte a apresentar memória de cálculo que embaçasse o lançamento em virtude de operações apresentadas, verificou-se a presença do produto tipo, também aqui no caso é paçoca de amendoim, só que aqui é tipo diet e zero, considerando como classificados na NCM 2007/99, sendo assim incluiu suas operações os cálculos que mostram-se equivocados. A data da autuação, notificação é 18/11/22. Basicamente é isso. O contribuinte traz substanciosa defesa, que eu procurei transcrever em toda a sua interesse. O fisco, a seu lado e turno, também bem se manifestou sobre cada um dos argumentos que consta, inclusive, em relação à correta a classificação do MCM, que seria 1704/9090, tá? E não sobre a 2007/99.90, perfeito. E, em primeira instância, julgou procedente o AIN, o contribuinte ingressou com
recurso ordinário. Estamos aqui, então, para aguardar ser ouvida a sustentação oral da ilustre patrona, a qual parabenizamos desde já. Muito obrigado. Este é meu relatório. Obrigado, doutor Zuli. Doutora Laísa, muito bom dia. A palavra é da doutora. Obrigada, bom dia a todos. Bom, vou tentar ser bem breve, né? Na infração, então, do item 1.1, a infração foi relativa ao crédito do ICMS pelo fisco ter considerado que a recorrente incluiu saídas, no seu cálculo, incluiu saídas da sua filial, que não poderia prevalecer. A recorrente entende que, no caso, não foi considerado pelo fisco como funciona a sua operação. No caso, a matriz transfere para a filial essas mercadorias e as saídas se deram pela filial. Então, quando o fisco desconsidera todas as saídas efetuadas pelas filiais da recorrente, ele não incluiu no cálculo, por óbvio, as saídas que foram em transferência da matriz para a filial. Então, nesse caso, se desconsiderou tudo, que era saída de filial, e não se considerou que essas saídas de filiais elas vinham da matriz, que é o estabelecimento industrializador. Então, em breve síntese, o que a recorrente entende nesse ponto é que, se forem desconsideradas as saídas efetuadas pelas filiais, deveriam ser incluídos no cálculo do crédito as saídas em transferência da matriz para as filiais, que nesse sentido foram desconsideradas operações que somam mais de 4 milhões de reais nesse ponto. Não foi analisado o fato de que houveram operações de transferência de matriz para filiais e, por óbvio, se a recorrente incluiu no cálculo do crédito as saídas das filiais, ela não incluiu no cálculo do crédito as saídas em transferência da matriz para as filiais. Inclusive, o artigo 9º do Decreto Paulista 51598 de 2007, ele não faz distinção quanto à espécie de saída realizada pelo contribuinte. Então, nesse caso do item 1.1, a recorrente entende que não foi bem verificado todas as saídas que dariam direito ao crédito do imposto. Nos itens 1.2 e 1.3, a infração gira em torno mesmo da classificação do produto paçoca, né? Seja paçoca comum, seja paçoca light. Nesse caso, desde 2010, a Receita Federal possui entendimento de que o produto paçoca ele deveria ser classificado no código 2007.99. E é o que a recorrente vinha fazendo desde então. Em 2017, veio uma solução de divergência opinando pelo reenquadramento do produto do código 270799 para 17049090. Nesse momento, o que a recorrente tentou demonstrar nos autos é que houve uma grande dúvida no mercado de qual era a classificação correta a se utilizar, se realmente no produto da recorrente ela deveria ter reenquadrado para esse outro código ou se ela ainda manteria no código anterior, que era o posicionamento da Receita Federal. Ela contratou perícia para que fosse produzido um laudo e verificado qual era o código correto a se enquadrar, né? Foi diligência nesse ponto. A perícia concluiu que deveria ser utilizado o código 2007 para esse tipo de produto. Ficou acompanhando o que acontecia no cenário, nas soluções de consulta, e aí trouxe várias soluções de consulta que demonstram que nessa época houve uma grande incerteza dentro do mercado sobre qual código deveria ser incluído, e que só no final de 2018 é que ficou mais claro pelas soluções de consulta apresentadas pela Receita Federal que o código correto para este produto específico não seria mais o 2007, sim o 1704. Foi a partir daí, no exercício de 2019, que a recorrente passou a reenquadrar o seu produto paçoca no código que até então ela não tinha certeza e agora ela tinha certeza que era o correto a se fazer, tendo sido diligente, zelosa em todo esse processo de incerteza que ficou no cenário aí do ano de 2018 em relação ao seu produto. Então, foram juntadas diversas soluções de consulta da época que deixam claro que o cenário não era de certeza sobre o produto da recorrente, e isso não foi considerado pelo fisco nem pela decisão de primeira instância. Em breves palavras, acho que eram esses pontos. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra. Obrigado, doutora Laísa. Agradeço pela objetividade, mas também pela profundidade que foi tratado. Devolvo a palavra, então, ao doutor Rafael Zuli para a continuidade do voto.
Bom, eu vou ser bem objetivo. De início, não, efetivamente, não existem preliminares a serem enfrentados. O que o contribuinte traz, uma das questões que ele levanta, tá? Sobre a aplicação e sobre o programa nos conformes. E aqui eu trago alguma coisa só para reflexão em relação a exatamente essa arguição sobre o programa nos conformes. O programa nos conformes é uma forma de aproximar o fisco do contribuinte, de facilitar efetivamente essa relação, de facilitar o cumprimento de obrigações acessórias, de efetivamente ter a abertura da chamada pré ou possibilidade de autorregularização, tá? E quando eu faço nos conformes, eu costumo brincar, porque antigamente o advogado dizia está tudo na conformidade da lei, e também se falava está tudo nos conformes. Daí surgiu, inclusive, o nome nos conformes. Tá? E hoje eu costumo dizer que a molecada de menos idade, 17, 18 anos, fala assim, é positivo, está tudo nos conformes, ou seja, está tudo em ordem, está tudo legal, e para nós está tudo de acordo com a lei e abre essa possibilidade. Então, eu falo um pouco dos conformes que eu gosto, eu tenho, inclusive, uma palestra, outro dia eu dei uma palestra sobre nos conformes na associação comercial, tá? E então eu falo da necessidade, né? E efetivamente do que significa nos conformes, mas em poucas palavras, de forma assim mais resolvida, tá? Falo dessa arguição e segundo a recorrente, então é razão disso, por isso que eu coloquei em preliminares, tá? Apesar que eu não vejo essa preliminar puramente arguída, tá? Mas sim a reboque do argumento dos conformes, que haveria uma nulidade no lançamento, até por conta disso, tá? De que não teria sido atribuído a possibilidade de autorregulação, a possibilidade de se praticar dentro dessa relação nos conformes, mas veja bem, o problema de início está principalmente no começo, que isto é da relação inicial dos conformes, é exatamente isso. Nós temos uma carga muito grande de possibilitar de escolher contribuintes, verificar os contribuintes que estão em situação irregular e avisá-lo. A palavra certa não é notificá-lo, é avisá-lo no sentido, olha, tem que tomar cuidado com isso, olha, existe atraso de dia, olha, existe falta de entrega de EFD ou atraso na EFD, vamos tomar cuidado. Então, lembrando, e não é o contribuinte que se auto-escolhe, tá? A não ser em algumas situações que, efetivamente, ele tem a possibilidade da autorregularização e até uma espécie de denúncia espontânea na 939. Tá? Então, eu falo um pouco sobre isso, por isso que eu me estendo no meu voto, falo da Lei Complementar 1320/2018, que aqui exatamente deu origem nos conformes, tá? Transcrevo algumas coisas que eu achei importante da legislação sobre nos conformes, tá? E, efetivamente, então, não é que eu afasto o argumento, não é o caso do argumento, tá? Eu falo, inclusive, da questão do incentivo à chamada autorregularização. O contribuinte, inclusive, estava efetivamente dentro da chamada espontaneidade. E, efetivamente, ele até se apercebeu disso, ele poderia ter buscado uma autorregularização, buscado o posto para isso. Tá? Então, é isso que eu gostaria de colocar sobre nos conformes. Eu tenho muito carinho por esse programa, eu faço nos conformes, tá? Aliás, com muito orgulho, porque eu estou desde o início dele. E aí eu passo numa questão também, tá? Por isso que eu coloquei em preliminares também, que a gente tem que analisar, embora eu não vejo essas preliminares nula, o contribuinte faz um aceno à chamada nulidade do lançamento. E eu digo, olha, compre destacar que o lançamento é efetuado pelo auditor fiscal de renda estadual, de rendas estaduais, quanto aos procedimentos fiscais que adotou, estes encontram-se em perfeita consonância com a legislação pertinente e enumeração dos artigos infringidos e correta também a capitulação da multa.
E aí eu falo do 142 do CTN, eu falo do DDF, perfeito? Eu não vou tomar muito tempo com isso, porque realmente é retórica da legislação, tá? E eu não vejo que efetivamente exista essa nulidade em não descumprimento do 142 do CTN, até o 149, digamos, né? Perfeito. Lembro do parágrafo único, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobre pena de responsabilidade funcional, tá? Fala os requisitos de identificar o sujeito passivo, calcular o montante deliberado civil, né? E, efetivamente, eu me alonguei também nisso. Estou afastando esses argumentos, que, embora eu não veja eles presentes, como eu digo, em verdadeiras preliminares, é nulo o lançamento, onde mais existe realmente referência. Então, eu entendo que eu tenho que analisar e dar uma resposta àquilo que foi feito e colocado no recurso ordinário. Muito bem, o contribuinte, então, foi acusado. Eu gosto, depois que eu faço toda essa parte de relatório preliminares, de repetir as acusações, pelo menos de forma resumida, e aí eu examino os autos e digo que trata-se de recurso ordinário de folhas 10.571 a 10.600, está grandinho já o auto, em termos de documento interposto contra a decisão de primeira instância administrativa, folhas 10.544, que julgou procedente do lançamento. Tá? E aí eu faço a indicação deles. Conforme o decreto em questão, os créditos devem ser efetuados em substituição ao aproveitamento dos créditos do imposto relativo à aquisição dos produtos agropecuários, energia elétrica, telecomunicações e óleo combustíveis utilizados no processo industrial. Veja-se a redação vigente à época dos fatos, decreto 51.498 de 2007, que eu transcrevo aqui o artigo 1º, estabelecimento fabricante que promove a série de produtos adiante indicados, classificados nos códigos de nomenclatura brasileira, normas técnicas, NBM e SH, em substituição aos créditos de imposto relativo à aquisição de produtos em energia elétrica e telecomunicações. Eu transcrevi, então, efetivamente, o artigo 1º do referido decreto, para que a gente possa se situar em relação àquilo que efetivamente está sendo exigido pelo fisco, tá? E os argumentos de defesa e recurso que são muito próximos. Eu estou separando aqui os incisos para ficar mais bonito a minha redação de volta aqui. Um monte de milho, suco de tomate, molho de soja, molho de tomate ou ketchup, mostarda, e assim por diante, assim vai. Tá? Transcrevo os seus respectivos parágrafos também, né? E digo, constatados os créditos como efetuado, a norma vigente, o fisco procedeu à notificação do contribuinte que apresentou as memórias de cálculo do crédito otorgado para o mês. Assim, ao ver esse julgador, cumpre a análise dos fatos e argumentos como um todo. Isto porque, ao analisar as operações de saídas informadas no cálculo, o fisco constatou notas fiscais eletrônicos e cupons de outros estabelecimentos na empresa. Todavia, o procedimento adotado pela parte não atende e não é autorizado pelo decreto 51, o qual estabelece que os valores de saída do estabelecimento fabricante com base para a aplicação do percentual possível de créditos otorgados. Então, já aí nós temos efetivamente a dissidência daquilo que efetivamente deveria ter sido feito. Nesse sentido é que a exclusão dessas operações de outros estabelecimentos de cálculo montante de crédito otorgado deu origem ao item 1. Também, como constato das memórias de cálculo, refere-se às saídas de produtos do tipo paçoca de amendoim, consideradas no cálculo do crédito otorgado. De tal sorte, cabe considerar, deixa eu colocar o mouse aqui, que, com a edição da solução de divergência número 98.023/17, as folhas 10.169, o referido produto passou a ser classificado no código 1704
ponto 90.90, deixando de se enquadrar no inciso 15 do artigo 1º do Decreto 51.598 de 2007, doce, geleia, marmelada, purê ou pasta de frutas. Assim, as operações com paçoca de amendoim foram excluídas pelo fisco do cálculo do montante do crédito otorgado, dando origem aos itens 2 e 3 do presente lançamento. Assim sendo, o item 2 trata de operações com paçoca comum, com açúcar, e o item 3 trata de paçocas do tipo Diet ou Zero. Ainda em relação às operações realizadas por outro estabelecimento, no item 1 do presente lançamento, observe que a fiscalização efetuou a glosa do crédito otorgado, calculado com base nas operações de saída efetuadas por outros estabelecimentos da empresa. O contribuinte, a seu turno, argumenta que tais operações seriam referentes a mercadorias que haviam sido produzidas no estabelecimento matriz e transferidas às filiais, ou seja, abro aspas, a recorrente considerou seus cálculos a totalidade das operações de venda das mercadorias produzidas em seu estabelecimento, o que contemplou as vendas realizadas pela matriz e também as filiais recebidas em transferências. Isso ele argui as folhas 10.583. Explica que, abro aspas, em razão de terem sido considerados o cálculo do crédito otorgado de saída dos ICMS nas mercadorias realizadas pelas filiais, por óbvio, não foram incluídas as saídas das mercadorias de operações de transferências realizadas entre estabelecimento e indústria e demais estabelecimentos. Veja-se os argumentos de folhas 10.583. Porém, o procedimento adotado pelo contribuinte não encontra respaldo na legislação. Isto porque o artigo 1º do Decreto 51.000 é claro ao estabelecer que o crédito otorgado deve ser calculado com base nas operações de saída do fabricante, e não de outros estabelecimentos. E aqui eu transcrevo o artigo 1º, que diz: o estabelecimento fabricante que promover saída dos produtos adiante indicados, né, e prossigo. Nesse sentido, portanto, é que não existe a possibilidade de se considerar no cálculo do crédito outorgado saídas efetuadas, saídas efetuadas por outros estabelecimentos, independente das mercadorias terem sido recebidas em transferências ou não. Ademais, o procedimento adotado pelo contribuinte contraria a própria sistemática do ICMS, que considera autônomo cada estabelecimento do mesmo titular para efeito de cumprimento de obrigações tributárias. A questão da autonomia do estabelecimento. Eu não quis entrar nessa seara e falar muito sobre isso, porque é matéria pisada e repisada. Veja-se o parágrafo 2º do artigo 15 do regulamento, que diz: é de responsabilidade do respectivo titular a obrigação tributária atribuída pela legislação ao estabelecimento. São considerados em conjunto todos os estabelecimentos do mesmo titular relativamente à responsabilidade por débito de imposto, atualização monetária, multa e acréscimo de natureza. Para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada estabelecimento, então a lei já diz isso, do mesmo titular, ainda que simples depósito, e eu negritei, é o parágrafo 2º do 15. Também, o fato de que as operações de saída de outros estabelecimentos seria inviável por outros fatores. Seria necessário, por exemplo, ter um controle efetivo das devoluções, retorno dessas mercadorias de outros estabelecimentos. Não, efetivamente, se tornaria tudo inviável. Também há o fato de que o valor de saída das mercadorias dos estabelecimentos é certamente superior ao valor da saída da fábrica, o que acaba por inflar o preço, o valor do crédito otorgado. Nesse sentido, aliás, bem destaca o auditor fiscal em sua manifestação de folhas 10.541, e eu transcrevo: sendo assim, ou utilizar valores das operações de saída do estabelecimento da empresa, torna-se claro a incongruência de cálculos. Não vou ler toda, mas toda a parte fundamental eu transcrevi. Nesse sentido, considerando, não vejo como acolher os argumentos da interessada em seu recurso de que, abro aspas, se o cálculo do crédito otorgado não pode contemplar as saídas das mercadorias realizadas por filiais em razão do entendimento que somente pode ser considerada a saída realizada pela matriz, por óbvio, a transferência de mercadorias realizadas pela matriz
com destino a filiais devem ser incluídas na base de cálculo do crédito outorgado. Inclusive, o artigo 9º da Lei Paulista, 51.598, não faz qualquer distinção quanto às espécies de saída realizada pelo contribuinte. Com efeito, é que o contribuinte conclui que caberia ao fisco fazer o levantamento das transferências realizadas pelo contribuinte para incluí-los no cálculo do crédito outorgado. Não assim que determinam e faltou um aqui. Não é assim que determina a legislação vigente. Nem caberia ao fisco. O fisco tem a obrigação de fiscalizar e não é fazer a contabilidade do contribuinte. Não pus isso no voto, mas a lógica é essa. Nesse sentido é que não cabe ao fisco corrigir os esquivos cometidos pelo contribuinte em sua escrituração, mas apenas verificar os procedimentos adotados. Aliás, destaca a digna representação fiscal no item 38 diante de sua manifestação. Eu transcrevo o item. Essa alegação é similar ao entendimento que, ao exigir o imposto, o fisco deveria considerar eventuais créditos que o contribuinte teria. Eu vou dizer que, na mesma seara, né, crédito é um direito. Quem pode exercer esse direito é o contribuinte, jamais o fisco pode atribuir. Quem tem o direito é que pode fazer. Ademais, não cabe à fiscalização investigar a escrita fiscal do contribuinte e analisar quais as operações poderiam ser incluídas no cálculo do crédito outorgado, e não foram. Esta é uma, dentre outras obrigações do contribuinte, que corresponde justamente ao cumprimento da obrigação tributária. Ao fisco, a seu turno, cabe verificar o procedimento efetuado e, havendo incorreções, tomar as medidas necessárias, que é a constituição do crédito tributário. Assim, existe uma grande diferença entre verificar o procedimento efetuado pelo contribuinte, verificar as memórias de cálculo, no presente caso, e realizar o procedimento em seu lugar, o que seria um trabalho muito mais amplo e complexo e não compete ao fisco, sim ao contribuinte. Por outro lado, cabe ao fisco incluir no cálculo do crédito outorgado outras operações que não tenham sido incluídas pelo próprio contribuinte. Portanto, porque em se tratando de crédito, este corresponde ao exercício de um direito. Acabei de falar fora do voto. E cabe a quem detém esse direito exercer e não ao fisco atribuído. Assim, afasto o argumento. Eu abro aqui um item das operações com paçoca, né? Segundo a análise dos autos de defesa, RO e decisão recorrida, no caso, o produto paçoca estava, à época, enquadrado no Código 2007/99 da NBM. E, estando classificado referido o código, seu enquadramento seria o do decreto 51. Transcreva mais uma vez o decreto só para poder situar, tá? Se não perder. Todavia, com o advento da solução de divergência número tal pela Receita Federal, verifico o referido produto passou a ser classificado no Código 1704/9090, deixando-se de enquadrar no inciso 15 acima transcrito. Muito bem. Em razão dessas alterações, as operações com esse produto passaram a não ser mais fabricadas pelo decreto 51, supracitado, de forma que as saídas de paçoca não poderiam, após a edição da solução da divergência número tal, ser consideradas no cálculo outorgado. Veja bem, eu faço uma parte aqui, a látex. Se o contribuinte não concordasse, caberia ele, inclusive, não ao fisco paulista, mas a Receita Federal fazer o devido reclamo. Tá? Nesse sentido, a solução de divergência 98, né? A solução de divergência CORCIT, datada de, interessante a data, 22 de junho de 17, assim encontra-se redigida. Aí eu transcrevi, classificação, reforma de ofício da solução de consulta número tal, mercadoria doce de amendoim, composto de amendoim moído, e eu transcrevo. O produto foi enquadrado pela solução, e eu transcrevo também, tá? Aliás, perdão, de 2010, na posição 2007, doce, geleias, marmeletes, tá? Desse modo, o doce de amendoim, análise composto de amendoim moído, açúcar, efetivamente eu coloquei a solução da consulta CORCIT, né? Conclusão da consulta, com base nas regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado RGI 1,
texto da posição 1704 em nota 2 do capítulo 20, transcrevi, Mercosul, tudo, perfeito. Em 2008, as alterações posteriores à mercadoria classifica-se no Código 1704/9090. Analisando a referida consulta e defesa do RO do contribuinte, observa que este argumento é que a alteração de entendimento da Receita Federal teria trazido dúvidas ao mercado e explica que somente após a Receita Federal do Brasil, está abreviado aqui, se pronunciar em outras oportunidades com a finalidade de afirmar o entendimento adotado pela divergência COSIT, inclusive levando em consideração as demais verificações do produto, paçoca é que foi possível ter segurança para proceder às alterações. Com efeito, a solução, parcialmente transcrita acima, não deixa dúvidas quanto ao entendimento da receita seguida na classificação do produto. Trata-se de produto que, de forma técnica, fixa que a mercadoria deve ser classificada em tal código. Tá? Eu transcrevo. É um posicionamento oficial da Receita Federal. Tá? Nesse sentido, não há que se indagar se a nova classificação é válida ou não, ou esperar por outras manifestações daquele órgão para se ter certeza da nova classificação. Não havendo notícias de qualquer impugnação em relação à solução da divergência, que resta válida a esses casos. Os contribuintes, se tivessem dúvida, lógico, eles poderiam insurgir-se contra essa classificação junto à Receita e dizer: não, por causa disso, essa classificação está equivocada. De tal sorte, não fizeram, eu não pus no meu voto, estou comentando. De tal sorte, deve ser, para todos os efeitos, adotar essa nova classificação do produto em suas operações, o contribuinte incorreu na infração interna. O contribuinte, desde sua peça, também afirma ter contratado técnico para analisar a classificação de seus produtos, cuja conclusão foi de que os produtos da reunião deveriam ser classificados nos códigos 2007, 99 e 90 da NBM. Os pareceres técnicos elaborados foram juntados às folhas TOS. Porém, cabe observar que o parecer juntado corresponde exatamente ao entendimento de um especialista acerca do tema tratado e jamais poderá ser sobrepor ao entendimento da Receita Federal para fins tributários, tratando-se de uma opinião técnica. A opinião dele é válida, mas efetivamente contraria aquilo que a Receita Federal falou, né? Assim, a solução de divergência trata da classificação do produto em questão de forma técnica e explica os motivos da nova classificação adotada. Assim, tratando ou não pareceres técnicos, a orientação que deveria ser seguida pelo contribuinte é a da Receita, cujo entendimento para fins tributários deveria prevalecer em relação aos outros entendimentos particulares. Cabe observar que o contribuinte contratou e elaborou a ação de pareceres técnicos, no entanto, não realizou nenhuma consulta à Receita Federal, que seria a medida mais adequada no caso de existir dúvida acerca da classificação devida e adotar, assim, as medidas que salientei acima. Ainda com relação à resposta do contribuinte à notificação fiscal de folhas 10.165, cabe observar que a referida resposta essa em relação à notificação fiscal que solicitou justificativas acerca do enquadramento. Na sua resposta, o contribuinte apresenta justificativa relacionada à concorrência do mercado e não a dúvida acerca do correto enquadramento da mercadoria. Coloquei onde que está. Também não socorre relevante o argumento correspondente ao princípio da anterioridade tributária no GESEMAL, do artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição, cabe estabelecer que não se aplica no caso presente. O princípio da anterioridade no GEMAL determina que o fisco só pode exigir um tributo ou majorado decorrido 90 dias da data em que foi publicada a lei que o instituiu. Ele está disposto no item C do inciso 3 do artigo 40 do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal. Também, chamado de noventena, esse princípio determina que os entes cobrem o tributo somente depois de decorrido 90 dias da aplicação da lei que instituiu ou aumentou. Não é o caso dos autos, assim inaplicável o princípio nonagemal. Isto porque não ocorreu instituição nem majoração do tributo, mas apenas reclassificação fiscal da mercadoria que assim o justifique. O novo tratamento tributário, decorrente da nova classificação, não corresponde à majoração de tributo e deve ser adotado pelos contribuintes assim que entrar em vigor. Diante de tais fatos, circunstância, mudança da solução de divergência da Receita Federal,
esta, aliás, sua finalidade. Argumentos de norma vigente mantêm a acusação fiscal, negando assim procedimento ao recurso ordinário. Demais itens subsidiários, multa, que é a questão da multa excessiva, estou afastando, e da base de cálculo do valor, né? Eu estou invocando a súmula 13, e da súmula 10 reformada, eu lembro que o período aqui, falei lá em cima, né? É de janeiro de 18 a fevereiro de 19, portanto, inaplicável a súmula 10, que abrange os fatos posteriores, não abrange, né? Os fatos posteriores a 1 do 11/17, ou seja, após a vigência do decreto 62761/17. Assim é que, considerando a descrição dos fatos, os argumentos contribuintes, direito examinado, a prova dos autos, eu conheço o recurso e a ele nego o provimento em 24 de março de... 24, acho que esse voto era para... Eu tinha pensado, é 26, é isso? Que dia que é hoje? É 28/3. Coloquei março aqui. É assim que eu voto. Esse lá em cima eu coloquei essa data também, não é localizar. Agradeço, doutor Zulli. Enquanto você edita aí... Eu vou registrar, Tá. Só vou ver se eu coloquei a data certa. Não, era 28. Eu não sei porque eu coloquei lá em 24. Eu estava sonhando com alguma coisa. Perfeito. Agradeço pelo voto, parabenizo pela profundidade do voto trazido e inicio os debates. O doutor Tiago tem alguma consideração nesse caso? Apenas parabenizo o doutor Zulli e sem mais considerações, presidente. Obrigado. Estou registrando, né? Cadê o meu registro aqui? Doutor Samuel, alguma consideração nesse caso? Aqui eu caí? Só um minutinho. Ah, não, está aqui. Bom dia, doutor Ítalo. Sem considerações, de acordo com a decisão do doutor Zulli. Perfeito, agradeço. Doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Rafael pelo voto e também adianto que vou acompanhá-lo. Agradeço. Eu só estou tendo dificuldade em abrir a página aqui, que está lento o sistema da Fazenda. Agora abri. Nossa, ontem ele me deu um baile. Também aproveito a oportunidade aqui para dizer que eu vou acompanhar o voto do relator. De fato, os pontos foram muito bem trazidos aqui, esmiuçados, e concordo com todos os pontos trazidos no voto de relatoria. Só aguardando o registro para a gente continuar. Demorando para entrar aqui no sistema. Nossa, eu estou achando que o sistema caiu aqui, só um segundinho. Vamos ver se ele está aqui. Aqui. Está perfeito. Perfeito. Manter intacta. Ele só está salvando, ele está devagar para salvar. Eu vou usar, quando eu salvo, ele vai para outro lugar aqui. Não salvou. Só um minutinho. Salva.
Beleza. Não antecedentes. Conhecido integralmente. Não provido. Registrar o voto. E está registrado. Perfeito. Encerro, então, os debates e passo à verificação do quórum. Processo gostoso de analisar. E tem umas questões muito interessantes. Votação iniciada. Encerrada a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário e a ele negou o provimento, foi assim que votado. Agradeço a doutora Laísa pelo comparecimento e tenha um bom dia, doutora. Obrigada, bom dia. Agradeço também, parabenizo pela sustentação oral, foi bem detalhada, ponderada e a seu bom tempo em razão do conteúdo dos votos. Muito obrigado, tenha um bom feriado, boa Páscoa. Retornando aqui à ordem da pauta, vamos seguir pela ordem. Auto de infração 439.525, Exposito e Freires, Serviço de Apoio Administrativo, traz um PRJ de relatoria do Dr. João Marcelo e sem sustentação oral, então passo a palavra ao relator. Muito obrigado, doutor Ítalo. Eu já disponibilizei o voto e vou passar a leitura. Nesse não tem sustentação oral, né? Trata-se de pedido de retificação de julgado, PRJ, as folhas, interposto em face da decisão proferida pela Colênia da 7ª Câmara Julgadora desse egrégio tribunal. As folhas tais, em voto de relatoria do doutor Inácio Kazuya Koyama, e negou provimento ao recurso ordinário de folhas e julgou procedente o presente aí composto do item a seguir descrito. Infração relativa a crédito imposto, acreditou-se indevidamente no montante de R$ 173.122,98 nos meses de março de 16 a março de 17, por meio de escrituração de documentos fiscais e livro de registro de entradas, RD, os quais não atendem às condições previstas nos itens 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 59 do item 00. Os documentos correspondem a notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo 1, totalizando um montante de R$ 906.938,80, de emissão atribuída à Supervia Distribuidora de Alimentos e Transportes, CNPJ tal e tal, 13 IES, inclusive, empresa declarada inidônea por simulação de existência de estabelecimento, processo SF tal em anexo. Tendo sido declarados inidôneos, todos os documentos por ela emitidos a partir de 22/3/2007. Notificada a comprovar as operações, o autado não logrou êxito em apresentar provas que inequivocadamente atestassem a realização das operações. A infringência foi ao artigo 61, 59, parágrafo 1º, item 3, e artigo 59, parágrafo 1º, item 4 do regulamento do ICMS. E a multa foi capturada no artigo 85, inciso 2, a linha C, da lei do ICMS. Aí foi acompanhado de relatório circunstanciado, CADESP, notificações e documentos apresentados pelo contribuinte, registros fiscais dos documentos de entradas de mercadoria e aquisição de serviços, conta fiscal, processo de nulidade da inscrição estadual. Notificado da lavratura, DOI as folhas tal e notificação por carta registrada com a AR as folhas, o contribuinte apresentou defesa. Houve manifestação fiscal da FRE autuante e julgamento da DTJ de Bauru, o J de São José do Rio Preto, que decidiu pela ausência dos requisitos descritos pela jurisprudência como necessários e suficientes para a comprovação da boa-fé jurídica, afastou as alegações de ilegalidade com incidência de juros, antes da lavratura do AIN, e aplicação com base na Lei 13.918 de 2009, refutou argumentos de que seria inexigível a documentação relativa ao transporte de mercadorias, afastou o argumento de que a multa aplicada é excessiva e confiscatória, negou o pedido para a conversão do julgamento em diligência, manteve a responsabilidade solitária,
atribuída ao senhor Antônio Expósito Júnior, nos termos do artigo 10, inciso 13, a linha D, da Lei 6.374 de 89. Julgou, portanto, pela procedência da acusação vestibular, mantendo integralmente o crédito tributário constituído no AIM. Em virtude da decisão acima, a empresa autuada interpôs recurso ordinário, as folhas tais. Feito o juízo de admissibilidade, houve parecer da ilustre representação fiscal pelo seu não provimento. Em 22 de 7 de 21, o feito foi distribuído à colenda da 7ª Câmara Julgadora desse egrégio tribunal. Em sessão do 8 de 9 de 21, tendo como voto condutor o do Dr. Inácio Kazuo Yokoyama, a colenda da 7ª Câmara decidiu de forma unânime pelo desprovimento do recurso ordinário. Da decisão acima, a hora peticionante apresentou recurso especial, as folhas 1733 e 1758, e pedido de retificação de julgado, as folhas 1760 e 1770. Em despacho do ilustre presidente desse egrégio tribunal, deferiu-se o processamento do presente PRJ, restando sobrestada a admissibilidade do recurso especial às folhas. Em 23 de fevereiro de 24, o feito foi a mim distribuído sem prevenção. Não havendo outras questões, do fim do relatório, passa a decisão. Voto. Trata-se de auto de infração com acusação de crédito indevido de ICMS em virtude de escrituração de documentos fiscais inábeis de emissão atribuída à Supervia, distribuidora de alimentos limitada, CNPJ tal, inscrições tal, empresa declarada inidônea por simulação de existência de estabelecimento nos termos do processo SF tal, juntado aos autos presentes ainda. Os fatos geradores reportam o seu período de março de 16 a março de 17, conforme o IDF, as folhas 4. Em seu PRJ, recorrente requer retificação de julgados do seu recurso ordinário, nos termos do artigo 79 do Decreto 54.486, alegando que a decisão, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto, desconsiderou fatos relevantes para afastamento da autuação e da responsabilidade solidária do Sr. Antônio Expósito Júnior, porque os documentos apresentados pelo contribuinte atestam a veracidade das operações conforme o entendimento do STJ. Há elementos suficientes para se concluir pela improcedência da alegação de que o estabelecimento do contribuinte foi encerrado de forma irregular, tendo ocorrido, de fato, mera suspensão das atividades empresariais. Foi demonstrada a veracidade das operações e a boa-fé do adquirente em conformidade com o entendimento do colégio STJ, que a multa tem efeito confiscatório e há possibilidade de apreciação pelo tribunal, conforme ressalva do artigo 28 da Lei 3.450... Opa, tem um errinho aqui. De 2009, era a lei do EPAT, do PAT, que é necessário afastar a responsabilidade solidária por conta da ausência de encerramento irregular de estabelecimento e requer conversão de julgamento em diligência para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos. Todas as alegações e pedidos formulados também constam do recurso ordinário e do recurso especial, que se encontra sobrestado aguardando julgamento do presente PRJ. Pois bem, entendo que a análise do presente recurso se encontra prejudicada por esta colenda sexta Câmara Julgadora, por força do artigo 22, parágrafos 3º e 4º do regimento interno do tribunal, que assim dispõe, artigo 22. A decisão de qualquer Câmara que contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento. Parágrafo 3º. Admitido o processamento do pedido de retificação, ele será julgado pela Câmara que proferiu a decisão retificanda, ainda que em outra composição ou outro mandato, designando-se a relator aquele que proferiu o voto condutor. Parágrafo 4º. Caso o juiz que proferiu o voto da decisão retificanda não mais integre a Câmara, o processo será distribuído aleatoriamente a um de seus membros, grifos novos. No mesmo sentido, caminha o artigo 79, parágrafos 4º e 5º do Decreto 54.486 de 2009, que assim dispõe. A decisão de qualquer instância administrativa que contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento. Admitido o processamento do pedido, parágrafo 4º, interposto em face de decisão proferida pelo TIT, ele será julgado pela Câmara que proferiu a decisão retificando, ainda que em outra composição ou outro mandato, designando-se relator aquele que proferiu o voto condutor. E no parágrafo 5º, caso o juiz que proferiu o voto condutor de decisão retificanda não mais integre a Câmara, o processo será distribuído aleatoriamente a um de seus membros. O pedido de retificação de julgado foi admitido às folhas 1771,
Logo, tendo em vista que o juiz prolator do voto condutor da decisão retificanda não mais integra a Conenda Sétima Câmara Julgadora, deverá o processo ser distribuído a qualquer um dos seus membros. Assim, entendo que a Conenda Sétima Câmara Julgadora é preventa, e evitando-se nulidade processual, outra medida não há, senão a conversão do julgamento em diligência à presidência desse egrégio tribunal, para que esta determine a distribuição do feito a qualquer dos membros daquela Câmara. Dispositivo. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência nos termos do artigo 22, parágrafos 3º e 4º do regimento do TIT, lei tal, e o artigo 79, parágrafos 4º e 5º do decreto 54.485 de 2009, a presidência desse egrégio tribunal, para que esta determine a distribuição do feito livremente a qualquer dos membros da Conenda Sétima Câmara Julgadora, em razão de prevenção de Câmara. Como voto, submeto aos meus pares para apreciação. Vou pedir a edição, doutor Ítalo, tem alguns pequenos detalhes aí, e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, já editei aí, já habilitei para edição. Doutor Tiago, alguma consideração nessa proposta de diligência? Olha, doutor Ítalo, está muito bem fundamentado. Eu acho que o doutor João Marcelo tem razão aí no que ele está propondo. Assim, salvo o melhor juízo de algum outro dispositivo que haja no regimento do TIT, que seja do conhecimento dos senhores, mas fora esse caso excepcional, eu acho que ele tem razão aí no que ele está propondo. Está muito bem fundamentado. Sim, inclusive não se trata de uma Câmara extinta, né? Nós recebemos processos de PRJ em outras circunstâncias, mas eram de 16ª, 15ª Câmara, que hoje não existem mais, né? A gente está falando da 7ª Câmara, que continua instalada regularmente. Doutor Samuel, alguma consideração? Nenhuma consideração, doutor Ítalo, de acordo com o voto do doutor João Marcelo. Perfeito. Doutor Zulli? Sem considerações, de acordo com o voto do nobre colega. Também concordo, inclusive eu acho que isso evita questão de eventual nulidade, que pode ser alegado posteriormente. Se a presidência decidir que essa Câmara torna-se preventa por alguma razão, obviamente a gente vai julgar esse processo, mas é melhor que a gente espanque essa dúvida aí, convertendo o julgamento em diligência como proposto. O doutor João Marcelo já conseguiu editar, né? Não, doutor, só um segundinho. Tem um tá. número errado aqui no item aqui. Estou procurando aqui, peraí. Tá bom, sem problema. Eu pus um 8 no meio do número da lei aqui. Conseguiu encontrar? Conseguiu. Tá, porque eu também identifiquei aqui onde estava. Qual é o? 14.4, né? Tá. Peraí. Isso aqui. Só para garantir. Tá certo. 13.457 de 2009, é isso mesmo. Agora tá certo. Convergência, blá, blá, blá. Feito, desculpa pela demora. Imagine, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Confirmaram, votação iniciada.
Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que converte esse processo em diligência à presidência do Tite. Encerro, então, esse julgamento. Passamos, então, ao auto de infração 450.147, Carta Plast do Brasil Eireli, relatoria do Dr. Samuel Iema, traz no recurso ordinário sem sustentação oral. Então, passo a palavra ao relator para a leitura do voto. Obrigado, doutor Ítalo. Eu pediria somente, se possível, deixá-lo para o último da pauta. Eu estou com dificuldade de transcrever o voto do Word para o EPAT. Eu vou trocar de computador, mas é rapidinho, só para a gente não perder tempo, se possível. Não, sem problema nenhum. Vamos então seguir para o próximo, que é o auto de infração 452.924, Multieixo Implementos Rodoviários Limitado, minha relatoria, traz um recurso ordinário sem pedido de sustentação oral. Eu já havia lançado aí o voto, está disponível para todos, e eu vou brevemente aqui a leitura. São acusações fiscais referentes à falta de pagamento do imposto, por ter emitido documentos fiscais referentes a operações tributárias com erro na base de cálculo, por ter utilizado, conforme informações complementares, redução de base de cálculo que não se aplica aos NCMs constantes das notas fiscais, e também por não haver escriturado regularmente no livro registro de documentos fiscais de sua emissão relativas a operações tributadas. Preliminarmente, alega a recorrente que o auto de infração apresenta inúmeras irregularidades, citando que não há descrição pormenorizada do fato gerador, que acarreta inequívoco cerceamento de defesa e violação do processo legal. Digo sem razão a recorrente, buscando fabricar nulidade que sabidamente não existe. Digo que o lançamento de ofício está bem posto, tudo em obediência ao artigo 142 do CTN, artigo 34 da 13457, vez que a autoridade fiscal não se desincumbiu de seu ônus probante, que é demonstrar a ocorrência infracional, né, relatando as infrações, identificando o sujeito passivo, determinando o fato gerador. A recorrente compreende o teor acusatório, inclusive atribuindo como causa da ocorrência infracional um erro sistêmico aqui, entre aspas. Então, eu afasto essa preliminar de nulidade, que é muito genérica. No mérito, quanto ao item 1, defende a recorrente por uma questão de erro sistêmico. As notas fiscais foram emitidas com o NCM correto, porém com o respectivo imposto destacado incorretamente, visto que NCM tal se trata de partes e acessórios de veículos automotores ou de automóveis, né, nas posições tais. Nesse sentido, invoque-se o vetusto brocardo alegar e não provar, é o mesmo que nada alegar, não se preocupando a recorrente em correlacionar coerentemente os argumentos por si manejados com a acusação fiscal, conforme bem fundamentado pela decisão recorrida, abre aspas, no que diz respeito à alegação referente a erro de sistema, a empresa não apresentou qualquer prova que pudesse referendar suas alegações e afastar a incidência do imposto. Além disso, em relação à alegação de que as mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária, a empresa não provou que o imposto devido fora recolhido por substituição tributária, fecho aspas. Argumenta a recorrente que, quanto à análise demonstrativa 1, o termo suas partes, caberá redução da alíquota que resulte em 17%, visto que as mercadorias comercializadas nas respectivas numerações de notas trazem de saídas internas, de peça de carroceria, classificada na MCM 8707.2, conforme determina o artigo 65, digo sem razão recorrente, ao passo que o autor do feito, no demonstrativo 1, dispõe claramente quais foram os NCM incluídos na legislação e excluídos do AIM, entre eles o 8707, ou seja, o FRE não desconsiderou tal NCM quando do lançamento de ofício. Por fim, quanto ao item 1.1, alega recorrente sutilmente que
comprovou, por meio da relação das notas fiscais, que se trata de transferência de mercadorias entre filiais. O mesmo argumento repete-se quanto ao item 2. Digo sem razão a recorrente, a 1, pois o argumento de falta de prejuízo ou erário é relevante para a pretendida desconfiguração infracional, ao passo que a responsabilidade por infrações independe da extensão do seu ato, e a 2, pois a recorrente, pelo que se extrai de seus argumentos, sequer se defende com relação à intributabilidade nas operações de transferência de filiais como costumeiro. Então, basicamente só cita, mas não tece nenhum argumento nesse sentido, de modo que eu estou mantendo o item 1.1 do auto de infração. Quanto ao item 2, defende a recorrente que, tendo em vista os elementos de prova, restou evidenciados que o CMS destacado dos documentos é o mesmo que está sendo informado na FD. Digo sem razão. Nesse sentido, a recorrente, em sua defesa inaugural, pensou operações de CMS destacados nos documentos fiscais pode ser, de fato, o mesmo que está sendo informado na FD. Entretanto, o demonstrativo que está às folhas 169, que quantifica a diferença mês a mês entre o ICMS total destacado nas notas e o ICMS declarado no livro de registro de saída, e o demonstrativo 4, que está às folhas 170 e 775, que relaciona todas as notas fiscais emitidas mês a mês e soma o ICMS destacado em cada uma delas, cuja soma total é o total do demonstrativo 2, comprovam existir a diferença objeto do item 2. Embora, de fato, a autoridade fiscal pudesse identificar com mais precisão quais foram as notas fiscais que, naquele determinado mês, culminou na diferença entre o ICMS destacado no documento fiscal e o valor escriturado na FD, fato é que há, nas planilhas instrutórias, diferenças entre o ICMS destacado e aquele que foi lançado, cabendo à recorrente justificar as razões das diferenças apontadas e demonstrar a inexistência de tais diferenças, não bastando apontar convenientemente exemplos cujas diferenças entre o imposto destacado e o imposto lançado não existe. Então, basicamente, o contribuinte faz isso. Tanto é que eu recolhi que dessa nota aqui está aqui. Só que, obviamente, ele se espelhou em elementos em que ele consegue comprovar que recolheu, mas não prova quais são aqueles que ele não recolheu. Por fim, defende a recorrente que, abre aspas, demonstrou, por meio de comparativos, que a cobrança do imposto foi realizada em duplicidade, uma vez que informa os mesmos valores como sendo devido. Digo sem razão recorrente, pois conforme já fundamentado na decisão ACOR, por serem infrações distintas e perfeitamente acumuladas, já que o item 1 diz respeito ao complemento do imposto em relação ao que foi destacado, e o item 2 diz respeito ao destacado e que não foi declarado nos livros fiscais, podendo, portanto, constarem, sem qualquer problema, notas fiscais de ambos os itens. Quanto às penalidades, cito aqui o artigo 28 da 13457 como fundamento para afastar a questão da suposta inconstitucionalidade das multas. E quanto ao argumento de abusividade dos juros, digo sem razão, recorrente, ao passo que os fatos geradores referem-se a 2018 e 2019, frisando que para períodos posteriores a 1º de novembro de 2017 já se aplica os juros pela taxa Selic. Em suma, eu conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento. Em resumo, são muitos argumentos que eu não consigo combatê-los com tanta precisão, porque simplesmente não estão ancorados em provas. Portanto, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso ordinário, foi assim que votei, e passo então ao Dr. Tiago para que se pronuncie, se tem alguma consideração nesse caso. Presidente, apenas parabenizá-lo pelo voto e sem considerações. Obrigado. Obrigado, Dr. Samuel. Alguma consideração nesse caso? Idem, presidente, sem considerações e vou acompanhar. Obrigado. Dr. Zúlio, alguma consideração? Sem considerações, parabéns pelo voto. É uma questão interessante e eu vou acompanhá-lo. Agradeço, Dr. João Marcelo. Parabenizo pelo voto e adianto que vou acompanhá-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Dr. João Marcelo. Então, eu encerro aqui os debates e passo a verificação do quórum. Todos confirmaram votação iniciada.
Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário e a ele negou provimento. Foi assim que votado. Encerra esse julgamento. Pergunta ao doutor Samuel se conseguiu solucionar a questão. Perfeito, doutor Ítalo. Então fica à vontade. Auto de infração 4.150.147. Ótimo. Então, o meu voto já está disponibilizado. Eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência. O contribuinte interpôs recurso ordinário relativo a uma decisão de primeira instância que não conheceu da defesa apresentada, sob a constatação de que essa defesa ela era extemporânea. No seu recurso e também na sua defesa, o contribuinte traz prints da tela do EPAT, evidenciando aparente erro do sistema quando da realização do protocolo. E sustenta toda a sua tese de que, olha, tive problema para protocolar a defesa, trago essas fotos da indisponibilidade, do que seria a indisponibilidade do sistema, e encaminhou no dia seguinte a defesa por e-mail, fale conosco, enfim, tentou de toda forma realizar o protocolo fora do sistema EPAT. Só uma correção, acredito que a defesa, inclusive, no e-mail foi enviada no dia do prazo fatal, que era dia 24 de abril de 2023. Mas ela tenta encaminhar alguns e-mails para o posto fiscal, a delegacia de Bauru, para tentar um atendimento no dia subsequente. Então, fica essa discussão relativa ao não conhecimento da defesa e não teria instaurado o contencioso. A minha proposta é de conversão do julgamento em diligência, porque, embora haja nos autos as folhas 293, no parágrafo 13, a informação dada pelo julgador de primeira instância de que naquele dia não teria tido nenhum registro de indisponibilidade, mas essa informação é dada com base numa consulta que ele faz no site do TIT. Então, olha, verifiquei no site do TIT não há ocorrência de postergação de prazo pelo presidente em virtude da indisponibilidade do sistema. Mas eu fiz uma pesquisa na jurisprudência do tribunal e identifiquei um caso em que aconteceu a mesma coisa quando a defesa foi considerada temporânea por alegada indisponibilidade do sistema, e naquele caso foi proposta a conversão do julgamento em diligência para o diretor da DTI, da Cefaz, para que ele apresente informações se naquele dia houve a indisponibilidade ou não do sistema, e também disponibilize informações relativas se outros contribuintes conseguiram realizar o protocolo próximo daquele horário alegado pelo contribuinte. Então, eu estou seguindo exatamente essa mesma proposta para converter o julgamento em diligência para que o ilustre diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, DTI, desta Secretaria, informe em colaboração se houve ou não alegada indisponibilidade do sistema EPAT em 24 de abril de 2023 e se há protocolos de outras petições eletrônicas realizadas próximo ao horário em que a autuada tentou realizar o protocolo de sua defesa. E faço isso com base no parágrafo 2º do artigo 14 da Portaria CAT 198 de 2002, que prevê a possibilidade de recebimento de peça eletrônica fora do prazo legal e também em situação de indisponibilidade do EPAT. Então, eu falo, é possível aceitar, é permitido aceitar uma peça processual fora do prazo, desde que confirmada a indisponibilidade do sistema. E eu entendo aqui que a única forma da gente afastar qualquer dúvida quanto à indisponibilidade do sistema é com base nessa informação. Devem ser gerados alguns relatórios pela DTI de problemas que foram enfrentados, eventos que foram registrados numa determinada data. E é importante, eu acho, que essa informação, porque
O próprio julgador de primeira instância também, ele cita que talvez o contribuinte não teria conseguido fazer esse protocolo porque estava utilizando o navegador Google Chrome, e o recomendado seria o Internet Explorer. Então, mas isso assim está lá no perguntas e respostas do EPAT, não está na legislação. Então, acho que para a gente afastar e preservar qualquer direito da autuada, que venha essa informação se de fato haveria ou não, houve ou não alguma indisponibilidade do sistema naquela. E aí sim a gente vai ter certeza se o problema foi tão somente o uso do navegador inadequado ou a questão da indisponibilidade do EPAT. Como voto e devolvo a palavra, presidente. Agradeço, doutor Samuel. Feitas essas considerações bastante elucidativas, eu palavra ao doutor Tiago para questionar se tem alguma questão com relação a essa diligência proposta. Presidente, eu apenas tenho uma questão, assim, quanto ao horário, a gente viu que o erro deu 8h30 da noite, né? Pode ser que não tenha pessoas que tentaram protocolizar nesse horário, né? Não seria uma evidência, assim, tão necessária, porque há de se convir que é um pouco em cima da hora, assim, para o prazo final, né? Mas eu acho que a diligência não traz prejuízo, ela vai trazer uma elucidação. A gente só não pode considerar assim, ninguém mais conseguiu protocolar nesse horário, então o sistema estava fora. Não necessariamente porque o contribuinte ele tentou protocolar num horário já muito avançado, tá? Mas fora isso, pode ser válida sim, porque se existe essa alegação, se no dia seguinte ele tentou entrar em contato com o Fale Conosco, enfim, mostra também que ele estava de uma certa forma atento ao prazo, né? Então, é válida a diligência para esclarecer de forma cabal se o sistema estava ou não fora do ar. Perfeito. Doutor Zúlio, alguma consideração? Então, é complicado isso, até pensando nas palavras do doutor Tiago. Efetivamente, o nosso sistema, queira ou não queira, ele é 24/7. Né? E na nossa legislação nós não temos horário. Se for protocolado às 11h59, ela entrar ainda no dia de hoje. É isso. Tá? Principalmente por causa disso. Se nós disponibilizamos um sistema de 24/7, então ele poderia ter feito. Agora, realmente, o posto fiscal ele pode dizer, olha, aquele dia nós tivemos problemas ou não tivemos, consulta a DTI, verifica se houve algum hiato e tal, apesar que isso às vezes é até momentâneo, você vai insistindo. Eu mesmo, por exemplo, ontem insisti umas 8 vezes para entrar no nosso sistema e ele dava erro de certificado e pum, de repente entrou. Mas, sem dúvida nenhuma. Aí até eu fico pensando, é um argumento? Ele trouxe a tela dizendo, olha, está indisponível, tem algum problema, que eu poderia colocar lá, como deu para mim para entrar no sistema que eu queria colocar um voto, e ele dava erro de certificado. Eu posso dar um print ESC na tela e ele vai me dizer tudo, inclusive o horário que foi tirado esse print. Não vai dizer, Só um esclarecimento, às 8h09 estava indisponível. Só um esclarecimento, pegando o gancho em cima da sua observação, que é oportuna, justamente ele traz umas telas que indicam aparente erro. Eu não consigo atestar se é indisponibilidade do sistema ou se é em virtude do uso do navegador inadequado, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ver se houve de fato a indisponibilidade e, pelo que eu vi nesse precedente, o diretor ele tem como atestar, porque ele afirma, olha, nesse período, nessa data, não houve registro de nenhuma indisponibilidade, houve, num determinado horário, coisas de 5 segundos, mas logo depois o sistema já foi reativado e ficou totalmente disponível. Então, ele tem esse registro. Eu acho que ele tem. E é interessante que, nesse caso que eu citei como precedente, foi mantida a intempestividade da peça, não foi conhecida, isso em sede de ordinária, também em superior, e quando o processo estava indo para
imposto fiscal de cobrança, o contribuinte conseguiu um mandado de segurança e conseguiu a reabertura do prazo. Então, o processo voltou tudo. Mas eu entendo que, se nesta hipótese, teria que ser via Poder Judiciário. A gente não teria condição. Se atestada a disponibilidade do sistema naquela data, não tem como a gente abrir essa oportunidade. A questão na época do Explorer e do Google, tá, no Chrome, né? Eu não sei, eu sempre usei o Chrome. E não esse fato, às vezes eu até brincava, começava, não conseguia entrar via Chrome, aí eu ia lá para o Explorer. Ainda hoje eu faço isso, eu vou lá para o Edge, qualquer coisa. Aí, pum, no Edge está a mesma resposta. Tá? Então, não sei. Mas vamos ver a diligência, vamos ver o que diz, perfeito? E aí sim nós vamos, com maior base e maior segurança, poder deliberar sobre isso. Tá? Eu vou lhe acompanhar. Perfeito. Doutor João Marcelo? Obrigado, senhor presidente. Só queria observar nesse assunto, e eu adianto que já estou de acordo, sim, com a diligência, só observar aqui nas folhas 284, há um e-mail que foi enviado às 9h39, como disse muito bem o doutor Rafael, né, para o suporte, e contendo já a peça defensória, né? Então, não é o primeiro caso que a gente acaba se deparando com perda de um dia, mas normalmente o que se percebe é que seria no dia seguinte que a pessoa vai tomar as providências quando já passou o prazo. Então, e aí acaba ficando difícil de você ter até as provas daquele fator superveniente. Mas esse caso é diferente, ele foi deixado tudo bem, né, como ponderou o doutor Tiago, para a última hora, por questões inúmeras, né, nós não sabemos as dificuldades, mas fato é que no prazo estava, né? Então, estava no prazo, a pessoa, pelo meio, que não é o meio de protocolo oficial do sistema, do EPAT, protocolo por e-mail, mas no prazo, né, consta dos autos. Então, sim, eu acho que é uma questão de verificar, de fazer a diligência, como disse o próprio doutor Tiago, não prejudica a LIDE, né? E fazer a justiça fiscal, ou seja, fazer a análise do pedido do contribuinte. Então, eu me perfilho aí a opinião do Dr. Samuel Riema, e eu acredito que da Câmara como um todo. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. Também vou acompanhar a diligência. De fato, em nada prejudica, só auxilia aí a tomada de decisão. O fato de ter sido no dia, a gente às vezes pega muitas questões de intempestividade quando o contribuinte protocola 3 dias, 10 dias, 30 dias depois. E aqui a gente está falando do mesmo dia, né? Dentro do prazo fatal. Então, assim, o contexto é muito razoável a dúvida trazida aqui pelo ilustre relator, de modo que vamos sim fazer essa diligência para pelo menos esclarecer esse ponto. Concordo com o doutor Tiago com relação a depender da resposta, com relação a horários protocolados. Isso obviamente não pode delimitar a nossa tomada de decisão, afinal de contas a gente está falando de um período incomum para esse tipo de questão, mas o que puder ser trazido aí pela DTI em relação a esse tipo de informação, com relação ao dia, com certeza vai somar. Pode não ter protocolo às 8 da noite, mas certamente haverá protocolos dentro do dia, dentro de um período próximo a isso, e vai ajudar bastante a nossa compreensão desse ponto. Portanto, também estou concordando com a diligência, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo
o voto pela conversão do julgamento em diligência, quando do cumprimento e retorno concluímos aqui esse julgamento. Todos os processos foram julgados, encerrados. Encerro aqui a sessão de julgamento no sistema EPAT para que seja gerada a ata. Formalmente aqui eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.